O quinto desafio é aprender a lidar com o silêncio e o vazio. Gente, tem pacientes, a gente está falando de desafios aqui, eu decidi colocar esse desafio. Tem pacientes que eles simplesmente fazem um silêncio. Às vezes, eles não conseguem desenvolver um diálogo, às vezes eles simplesmente depois da sessão ficam em silêncio, só quando volta que volta a falar. O que eu faço perante um vazio? Eu preencho ou eu acolho? Quero que vocês aí escrevam. O que vocês fariam perante um silêncio de um paciente? Vocês respeitam ou acolhem? Acolhem ou incentivam a falar? O que vocês sentem que é necessário fazer diante do silêncio? É importante a gente entender que o paciente, às vezes, ele mesmo entra no processo de autoescuta quando a gente começa a atender. Isso acontece muito. Às vezes ele sai do consultório, do atendimento, e ele começa a pensar, é verdade. Nossa, eu passei por isso, 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 isso. Faz tanto tempo que eu não lembrava de quem eu era, ou desse ponto da minha vida. E ele vai precisar do silêncio para ele se ouvir. Então, o que a gente faz, né, perante o silêncio do nosso paciente? Será que a gente incentiva ele a falar? Não, não faz silêncio, não. Diz para mim o que você está sentindo. Comunica comigo. Aí o paciente não respondeu e você fica ali? Ou você simplesmente acolhe? É isso, pessoas. Olha que lindo. Acolher é um excelente caminho. Acolher o que está acontecendo com o paciente. Se ele naquele momento está precisando de silêncio, a gente dá o silêncio. Agora tem uma coisa. É que nem sal em comida. É QB. É uma quantidade que baste. Eu primeiro acolho, respeito. Mas se eu percebo que está acima da média, eu preciso incentivar. Porque pode ser que aconteceu alguma coisa. Pode ser que seja uma frase de você que você não percebeu. E aqui eu vou trazer um ponto, por exemplo, que aconteceu com uma das minhas pacientes, que inclusive, saudades dela, da dona Carolina. Lembrei dela agora. Ela faleceu vai fazer 2 anos já que ela faleceu. E a dona Carolina, ela, na primeira consulta comigo, ela foi uma enfermeira-chefe, parteira, uma senhora cheia de vida. E na primeira consulta comigo, ela disse assim: olha, sabe por que eu saí da psicóloga que eu estava? Eu falei, não. Me fala, dona Carolina. Isso foi tipo no meio da consulta. Ela falou porque ela bocejava enquanto me atendia. Sério, mas ela bocejou muitas vezes, ela bocejou o tanto que foi preciso. E eu pensei, meu Deus, que eu nunca tenha sono no momento de atendê-la, né? Porque senão é terrível. E ela disse, isso é um desrespeito, Gi. Um desrespeito com o meu tempo, com a minha pessoa. A partir dali, eu nunca mais voltei, porque eu senti que ela não estava interessada no que eu tinha para falar. Então, pequenas coisas para o paciente pode ser aquele silêncio. Então, imagina que a psicóloga da dona Carolina está ouvindo isso aqui hoje e está pensando, ui, eu era a psicóloga dela. E, de fato, eu bocejei naquele dia porque eu estava muito cansada, porque eu não dormi bem à noite, porque meu filho passou a noite chorando. Imagina, qualquer coisa que fosse. E ela nunca comunicou isso comigo. Então, a gente faz o acolhimento do silêncio, mas passado um tempo, se a gente perceber que aquele silêncio continua, a gente incentiva a perceber se está tudo bem, ou se foi alguma coisa que aconteceu, às vezes uma frase que saiu, às vezes um gesto que você deu, e que essa paciente pode ter sentido que aconteceu alguma coisa, tá? Então, é muito importante esse ponto. Bem, a gente acabou de falar sobre como tratar um paciente com depressão, sobre ser um caminho profundo. É desafiante, mas também tem uma grande oportunidade para a gente crescer, né, gente? Com presença. E entender que quando a gente está ajudando uma pessoa a curar, a ser curada, a gente também está se curando muitas vezes. Então, é muito importante a gente conseguir olhar com todo carinho para o nosso paciente e perceber, sim, vai haver desafios. Né? Tem muita gente. Estava agora vendo a fotinha da Natália de empatia e acolhimento, e lembrei de uma vez que a Natália, assim que ela se formou como terapeuta biomicrohertz,
Já há algum tempo, né, Natália? Olha que bom. E a Natália foi e falou assim: ah, eu vou trabalhar só com ansiedade, porque depressão é um caso mais denso, né? Eu não sei se estou preparada para caso denso. E adivinha, o primeiro caso que apareceu para ela foi depressão. E ela não conseguiu dizer não, porque ela sabia o que ela precisava para ajudar aquela pessoa. E aquela pessoa teve grandes resultados, face à Natália. E eu lembro da Natália mandando uma mensagem para mim dizendo assim: Gi, eu acho que eu quero tratar pacientes depressivos, ajudar eles a sair desse vale das sombras, desse breu. Eu sinto que é esse o meu chamado. A partir dali, começou a atender vários pacientes depressivos. Então, às vezes, pode parecer desafiador trabalhar com paciente depressivo. Às vezes, pode parecer denso. Você pode pensar que você não sabe o suficiente. Mas o que eu posso dizer é que eu amo trabalhar com pacientes depressivos, porque você poder ajudar a acender uma luz onde a pessoa não está enxergando nada é das coisas mais preciosas que vocês vão poder sentir na vida. E eu agradeço todos os dias a Deus, de verdade, por Ele me capacitar e por Ele estar capacitando-me a capacitar as pessoas a poder ajudar a sair desse lugar, sabe? Porque é tão duro passar por depressão, ansiedade, é tão difícil e desconfortável você ter uma dor que é invisível, que só você sente todos os dias e que ninguém está enxergando. Mas é tão iluminado e tão precioso quando você vê voltar o brilho nos olhos, o sorriso nos lábios, quando você olha aquele paciente já na segunda sessão ele não é a mesma pessoa e você sente que ele está indo para um lugar lindo e você vê a família voltando a sorrir e você vê as coisas voltando a acontecer. É tão precioso que vale a pena. E se você é um terapeuta que está trabalhando com pacientes ansiosos e depressivos, parabéns, porque vocês estão ajudando o mundo a voltar a ficar colorido. É como se a gente, de repente, tivesse voltado naquele tempo em que a televisão era preta e branca. Não sei vocês, mas eu vivi essa época, tá, gente? Em que tinha televisão preta e branca, e que a gente via tudo preto e branco. E, de repente, papai foi lá e comprou uma televisão a cores, que tec, 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 mudava para 4 canais, né? Fazia um barulhão danado, e quando saia do ar, fazia tsh. Eu sou dessa altura, estou revelando minha idade aqui, né? Mas pronto. Então, tirar o paciente desse estado depressivo é tirar ele dessa vida preto e branco, é voltar a ganhar cor. Atenção, que tem filmes lindos, preto e branco, mas estou querendo dizer sobre a cor. Quando você vê a cor, tem outra vida, né? Então, é importante a gente olhar com esse carinho.